Olá, colegas. Meu nome é Suzana Ribeiro, estudante da Uninter. Este é o meu portfólio, módulo B, fase 2, do curso Bacharelado em História. Eu sou do Polo de Cuiabá, Mato Grosso. O tema do meu trabalho é trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento poético-musical iniciado no período medieval por volta do século XI, na região da Provença, no sul da França. Este movimento se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, quando começou o humanismo. Esta manifestação cultural evidencia que na Idade Média a literatura não se restringia à escrita, pelo contrário, estava relacionada à oralidade, pois boa parte dos indivíduos não tinham acesso à educação. Além disso, a transmissão poética oral era agregada à musicalidade, e deste modo, o canto, a execução de instrumentos musicais e a dança representavam grande parte das formas de transmissão artísticas naquela época. De modo geral, o trovadorismo indicou um circuito de produção e circulação poética musical que abrangeu palácios e praças públicas, nobres e populares, ambientes urbanos e rurais. Integrava de forma marcante as cortes de reis e nobres na Europa medieval, contribuindo a partir de suas composições para a divulgação de informações sobre diversas sociedades, acontecimentos políticos e sociais, bem como para a manifestação de expressões culturais e sentimentos. No século XIII, podemos destacar o caso da corte do rei Afonso X de Castela, que possuía uma fértil corte trovadoresca. O próprio rei foi considerado um trovador. É preciso pontuar que havia uma hierarquia social na composição. O trovador correspondia ao compositor de origem nobre, enquanto os jograis e menestréis eram posições inferiores hierarquicamente. O trovadorismo ocorreu durante a Idade Média, época em que a Igreja Católica e o sistema feudal dominavam a Europa. Por isso, os valores da sociedade eram regidos pela Igreja e pela fé no cristianismo. Poesia e música estavam fortemente conectados neste período, e a essa união, feita pelos trovadores, dava-se o nome de cantigas trovadorescas. As mais comuns eram as de amigo, escárnio e maldizer. Em Portugal, estima-se que os primeiros trovadores surgiram ali por volta do século XII, sendo sua primeira manifestação literária. Toda essa poesia estava escrita em galego-português, que era a língua falada no período em Portugal. Entre os trovadores galego-português mais conhecidos, temos Dom Dinis I, que na época era rei de Portugal. As trovas são 4 versos, contendo apenas uma estrofe. Deste modo, as pessoas que compunham as trovas eram chamadas assim de trovadores. Eram itinerantes, não ficando sempre na mesma corte, e estabeleciam trocas culturais. Outro ponto importante é que o estilo musical era popular, em oposição à música litúrgica daquele período, como o canto gregoriano. Isso não significa que na literatura trovadoresca não existissem temas religiosos. Entretanto, eles não eram litúrgicos, não eram cantados nas cerimônias religiosas. Por fim, vale lembrar que a grande maioria dos trovadores eram homens, embora houvesse algumas trovadoras. Contudo, muito dos eu líricos destes poemas são femininos, sendo personificados, portanto, por um homem. Todo esse movimento literário teve seu registro em pergaminhos. O conjunto de várias poesias, cantigas trovadorescas é chamada de cancioneiros. Para finalizar o meu portfólio, fiz uma trova sobre o meu estado, Mato Grosso, localizado no centro-oeste brasileiro, que muito além do Pantanal e das infinitas cachoeiras, é considerado o celeiro do Brasil. No Pantanal, a Ararazu e o Tuiuiu. Na Chapada, rios e cachoeiras. Luzes e cores, belezas mil, no coração do meu Brasil. Obrigada!